Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar a respeito das vias ascendentes, que, como o próprio nome já diz, né, são vias que vão ascender pela medula espinhal, indo no sentido do encéfalo. Bom, então o que acontece? A gente vai ter informação que vai entrar, né? Então aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, ela vai entrar por meio da minha raiz dorsal, né? Lembra que a minha raiz dorsal está no sulco lateral posterior. E aí de lá, né, o que ela vai fazer? Bom, ela vai fazer uma conexão com o segundo neurônio, e aí esse segundo neurônio vai subir, tá vendo? Isso são as vias ascendentes. E aí essa subida vai ser aonde? Vai ser alocada em alguns locais da minha substância branca, tá bom? Então vai ter alguns locais aqui da minha substância branca, onde essas fibras vão, né, se organizar para subir melhor. Então, vou até redesenhar aqui, ó, como se eu fizesse aqui, ó. E aí alguns vão subir aqui, outras vão subir juntas, sei lá, por exemplo, aqui. Outras vão subir juntas, por exemplo, aqui. Enfim, essas subidas juntas, né, faz o que a gente define, né, como trato ou fascículo, tá? Alguns vão ser chamados de fascículo, outros vão ser chamados de trato. A diferença é só que os fascículos são mais compactos, tá bom? Enfim, então a gente definiu essas vias ascendentes. Só que é importante a gente ter na cabeça que nem tudo que chega lá do meu, né, da minha raiz dorsal vai subir. Então, alguns que chegam, eles podem fazer o seguinte, ó, a primeira coisa que eles podem fazer é, chegou, na hora, já faz conexão com o quê? Já faz conexão com neurônios lá lá do meu corno anterior. Então, vou até redesenhar aqui, ó. Então, chegou aqui, ó, já faz conexão com onde? Com neurônios do meu corno anterior. E aí já emite uma resposta, né? É o arco reflexo. Show? Posso também fazer o seguinte, na hora que chegou lá, eu não vou conectar com esse meu neurônio do meu corno anterior direto, né, para fazer esse reflexo, por exemplo. Eu posso fazer o seguinte, eu cheguei aqui, eu vou conectar com neurônios que são internunciais, né, que vão estar aqui, e aí esses neurônios vão conectar com essas fibras. Qual que é a diferença? É que quando eu faço a conexão com esses neurônios, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com várias outras fibras simultaneamente. É o que a gente, né, entende como um polirreflexo. Então, assim, às vezes você estimula uma área bem pequena, a pessoa acaba, sei lá, a pessoa colocou o dedo lá numa coisa quente, e ela vai lá e movimenta o braço todo. Isso é um polirreflexo. Então, esse neurônio internuncial, ele faz essa conexão do que chega com esse tanto de outros que sai, né, da raiz ventral. Além disso, né, pode acontecer que o seguinte, o que chegou lá, vou colocar aqui de outra cor, o que chegou lá na minha raiz dorsal, ele pode se conectar, sabe com o quê? Bom, ele pode se conectar com pode se conectar com o quê? Pode se conectar com um gânglio autônomo, tá? Então tá aqui, ó, um neurônio, né, que presente lá no gânglio autônomo, e aí a partir daí emite um reflexo autonômico, tá? Além disso, existem outras coisas, como por exemplo, essa informação ela pode chegar aqui e aí ela faz conexão e regula, sei lá, outros neurônios que chegam. Então isso também pode acontecer. Então chegou um aqui, tá vendo? E aí pode chegar outro que chega, sei lá, um para dor. E aí ele regular essa subida da dor. Então ele vai acabar regulando aqui também. Sacou? Então perceba, assim, nem tudo que chega na raiz dorsal significa que vai direto subir pela via ascendente, tá? Existem algumas outras funções ali a nível de medula mesmo que já geram certa resposta. Mas claro, a grande maioria vai acabar subindo, né, e se organizando nessas vias ascendentes, tá bom? Agora a gente vai entrar em detalhe a respeito dessas vias. Bom, a gente dividiu aqui, né, didaticamente em funículo posterior, funículo anterior e funículo lateral, tá bom? Vamos começar pelo funículo posterior. Então, a gente tem aqui a nossa medula e a gente tem o nosso funículo posterior, tá vendo? Bom, de ambos os lados. E aí, esse funículo posterior, ele vai ter o quê? Ele vai ter tanto o grácil, né, o fascículo grácil, como também o fascículo cuneiforme. Bom, e aí o meu fascículo grácil ele vai ficar aqui mais medial, tá bom? Enquanto que o meu fascículo cuneiforme vai ficar aqui
mais lateral. Então, a gente tem aqui o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, tá? Uma curiosidade o meu fascículo grácil, ele vai iniciar aqui, né? Imagina a medula aqui, vou fazer uma medula aqui, pegando aqui do cone medular para cima, tá? Ele vai se iniciar onde? Vai iniciar lá de baixo, lá a nível sacral mesmo, né? Vamos pegar fibras sacrais, enfim, qual que seja, aquela região ali. E ele vai existir até a região baixa torácica, tá? Então, ele vai existir ali. Da região baixa, né, em diante, ou seja, da parte alta torácica em diante, você começa agora a contar com o cuneiforme, tá? Então, assim, não é em toda a minha medula espinhal que a gente vai ter esses dois aqui. Na verdade, no início ele só vai ter um, que é o grácil, e depois só vai existir o outro, que é o cuneiforme, tá bom? Que vai começar ali dessa parte alta da região torácica. E por que isso é importante delimitar? Veja bem, se é uma via ascendente, e eu falando que o grácil ele pega assim desde o começo, o que vem aqui desde o começo? Membros inferiores, concorda? Então aqui, ó, membros inferiores. Isso eu estou falando que o grácil ele pega só da região torácica em diante, então o que vai acontecer? Ele vai pegar ali membros o quê? Superiores, né? Você começa a ter ali o quê? Membros superiores. Então, você começa a pegar mais ou menos daqui, ó, e, né, braço aqui, imagina que o braço está vindo para cá, né? Então, você vai começar a pegar o quê? Membros superiores. Ah, é só isso? Não, né? Ambos acabam pegando o quê? Acabam pegando o tronco, né? Toda aquela estrutura ali. Mas, assim, se a gente for caracterizar em relação a membros superiores e inferiores, eu vou falar que o grácil ele vai pegar mais esses membros que são inferiores, enquanto que o cuneiforme os membros superiores, tá? E a parte superior, de fato, do tronco, tá bom? Enquanto que o grácil é a parte mais inferior do tronco. E como que eu faço para lembrar, inclusive, né? Grácil, eu lembro do músculo grácil, é inferior, tá? Então, grácil, músculo grácil inferior, tá bom? Então, aí eu já consigo distinguir. Aí, ok, né? Você falou que ele vai levar, e ele vai levar para onde? Bom, os estímulos que chegam nessa via, né, vão subir, então vão sair aqui do fascículo grácil ou do cuneiforme, tá? Aqui, por exemplo, tá mostrando o cuneiforme. E aí, o que eles vão fazer? Bom, eles vão subir até o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, que fica onde? Que fica no bulbo, tá? Então, vai subir, ó, ascendente, tá vendo? Daqui subiu. Chegou lá, né? Ou no grácil ou no cuneiforme, o fascículo grácil vai chegar no núcleo grácil e o fascículo cuneiforme vai chegar no núcleo cuneiforme, no bulbo. Chegando lá, ele vai fazer, né, essa decruzação aqui, tá? Então, vai virar aqui para o outro lado e volta a subir novamente. E aí vai chegar onde? Vai chegar, passando aqui pelo meu lemnisco medial do mesencéfalo, vai chegar onde? Vai chegar lá no meu tálamo, tá bom? Então, ele vai ter um outro caminho, vou até marcar aqui, onde ele vai chegar no meu tálamo. E aí, só depois de chegar no tálamo, que ele vai subir, enfim, para o meu córtex somatosensorial, né? O meu córtex somatosensorial primário, tá bom? E aí sim perceber, né, esse estímulo recebido. Mas o que ele vai perceber? Bom, ele vai perceber o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Ele vai perceber, né? O que ele vai captar de informação? Lembra que eu falo que esses ascendentes elas captam informação? Pois é, eles vão captar sensibilidade vibratória, tá? Então, o grácil vai captar a sensibilidade vibratória de membros inferiores e da parte inferior do tronco, enquanto que o cuneiforme vai captar essa sensibilidade vibratória dos membros superiores e da parte superior do tronco, tá bom? Eles vão captar também estereognosia, que é o quê? Que é essa capacidade de, quando você coloca a mão em uma determinada coisa, você conseguir identificar o que é isso, tá bom? Por exemplo, fecha o olho e coloca a mão em um lápis. Você sabe que aquilo é um lápis, não sabe? Pois é, isso é estereognosia. Existe também a percepção, né, aqui eu falei da sensibilidade vibratória. Você saber que é algo que está vibrando, então você vai captar isso. Existe também a percepção tátil, só que aqui, essa percepção tátil, né, vai ser uma percepção tátil do tipo epicrítica, tá? Então, é o tato epicrítico. O que é o tato epicrítico? O tato epicrítico é aquele tato onde você consegue, é um tato muito sensível, onde você consegue distinguir, por exemplo,
dois pontos bem próximos um do outro, tá? Inclusive, isso aqui é um teste para você fazer dessa discriminação. Você coloca aqui essa pinça com esses dois pontos. Se a pessoa não tem esse tato, né, funcionando bem, ela vai pensar que esses dois pontos é um ponto só. Ela pensa que é uma coisa só. Ela não tem essa sensibilidade tátil, entendeu? Ela vai pensar que é uma coisa só. Então, esse aqui é o tato epicrítico, que é carregado, né, por meio do meu fascículo gráfico cuneiforme. Então, essas fibras que captam isso vão se juntar aqui nesses fascículos e vão subir. Só isso? Não. Também vai captar o quê? Propriocepção consciente, tá? Então, por exemplo, quando você movimenta o dedão, né, o hálux, movimentei lá o hálux, você sabe que o hálux está sendo movimentado, mesmo que você não olhe para ele. Isso é propriocepção consciente, tá bom? Então, isso aqui é a propriocepção consciente. Show? Beleza. Então, com isso a gente fala aqui desses meus fascículos que estão lá no meu funículo posterior. No meu funículo anterior, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar dois tratos, tá? A gente vai encontrar o trato espinotalâmico. Olha o nome, espinotalâmico. Vai sair da onde? Só pelo nome. Vai entrar aqui na medula espinhal, né? Espino, e vai até onde? Vai até o tálamo, tá bom? E aí lá do tálamo ele vai subir para esse meu córtex somatosensorial, tá? Igual a gente viu agora há pouco. Tá, aí eu vou até marcar aqui, ó, onde que ele tá. A gente tem o nosso funículo anterior. Então aqui, ó, nosso funículo anterior. E aí lá no funículo anterior eu tenho só uma via sensitiva, no caso duas. Que é qual? Que é esse meu trato espinotalâmico, tá? E um outro trato que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas que vai estar aqui também. Enfim, então a gente tem o nosso trato espinotalâmico. O que ele vai captar? Bom, ele vai captar o quê? Ele vai captar pressão. Por exemplo, quando você bota uma determinada pressão na pessoa, ele vai captar esse estímulo de pressão. E também um tato. Ué, mas você acabou de falar que, né, o outro lá que captava tato? Pois é, mas esse aqui, ele vai captar um tato diferente. Que tato que ele vai captar? Ele vai captar o tato protopático, tá? Que é um tato menos sensível, tá bom? Então aqui, ó, trato protopático, que é um trato muito menos sensível. Aqui você só vai tocar e saber que alguém tá te tocando. Só isso. É o tato normal, né? Que a gente, você não vai conseguir distinguir dois pontos, você não vai ter aquela sensibilidade, tá bom? Então, essa informação aqui e informação de pressão, que você está tendo uma determinada pressão em alguma superfície sua, como por exemplo, quando você recebe um abraço bem forte, vai ser enviada por essas fibras, e essas fibras, né, vão caminhar por esse caminho ascendente, que é esse meu trato espinotalâmico anterior, tá bom? E aí uma curiosidade, né, é que é o seguinte, o trato espinotalâmico anterior, se você for bem aqui, ele é cruzado, né? Ele vai ficar ali meio que cruzado. Se a gente for olhar o nosso fascículo grácil cuneiforme, ele é ipsilateral, tá vendo? O lado direito vai ser do lado direito, de fato. Então, perceba, nessas duas a gente tem tato. Independente se é tato epicrítico ou protopático, a gente tem tato, não tem? E aí a gente mostra como que o tato é algo assim, que tipo, para você perder ele, cara, você tem que ter uma lesão assim, quase que total da sua medula, sabe? Porque assim, de alguma forma, com essas variações de vira ou se não vira, né? Por exemplo, aqui, ó, virou para o outro lado, você protege esse tato, entende? Você não perde ele fácil, a não ser que você faça uma lesão, né? Na medula quase que como um todo, tá vendo? Só mais uma curiosidade. E a gente vai ter também o trato espinolivar, tá? Pelo nome a gente consegue ver que o trato espinolivar, ele vai o quê? Da medula espinhal até as olivas. Lembra das nossas olivas? Pois é, são bem misteriosas, né? A gente hoje em dia acha que esse meu trato espinolivar, ele está relacionado com estímulos, né, que controlam, que vão ajudar no equilíbrio, tá bom? Então, assim, vão estar relacionados ao equilíbrio, mas pouco se sabe bem a respeito disso. E aí, se a gente fosse demarcar aqui, nesse desenho nem tem, tá? Mas o nosso trato espinolivar estaria mais ou menos aqui. Show? Show! Passamos aqui do funículo anterior, agora a gente vai fechar com o funículo lateral, tá? E aí, do nosso funículo lateral, que a gente vai demarcar aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 tratos.
quais que são esses tratos? A gente vai ter o trato espinotalâmico lateral, né? Ó, tinha um anterior, agora a gente tem o espinotalâmico lateral, tá? A gente vai ter também o trato espinocerebelar anterior e adivinha o outro? Espinocerebelar posterior, tá vendo? Então, a gente vai ter esses três aqui. Vamos começar falando do trato espinotalâmico anterior, que é esse cara aqui. Bom, esse cara aqui, ele vai levar informações, como vocês podem ver aqui, né? E as informações que ele leva, ó, então perceba que as informações que ele está levando aonde, ó? Vamos fazer aqui o fascículo bonitinho. Aqui, ó, o fascículo lateral. Aí aqui, ó, o espinotalâmico, né? O lateral que a gente está passando aqui. Ele vai levar informações direto para onde? Para o tálamo. Olha o nome, espinotalâmico. Ele vai, né, levar informações da onde? Da medula até o tálamo, tá bom? E aí do tálamo manda lá pelo meu córtex somatosensorial. Então perceba que o tálamo ele faz esse filtro aí antes de chegar. Perceba que as fibras, elas fazem o quê? Elas também se cruzam, tá? Então elas captam, né, a dor do lado, eu vou falar aqui do que ele capta, né? Mas ele capta dor, já adiantando. A dor do lado esquerdo, ela é enviada por meio do trato do lado direito, tá? E aí, por isso que tanto é que a percepção, né, no córtex do lado direito vai ser devido aqui ao lado esquerdo, né? Vai captar aqui o lado esquerdo. Bom, o que esse meu trato espinotalâmico lateral, ele capta? Ele vai captar dor, tá? Então, ele capta aqui dor. Opa, aqui não é dor, né? Dor é aqui. Ele vai captar aqui dor, ó. Então, você pode fazer um estímulo doloroso no paciente para ver se ele está sentindo dor, né? Claro que não quer dizer necessariamente que poderia ser uma lesão aqui na medula, poderia ser uma lesão a nível de nervo periférico, você poderia ter uma lesão aqui, ó, desse seu primeiro neurônio, né? No caso de hanseníase, por exemplo. Mas, assim, descartando essas possibilidades, você consegue fazer esse teste aí, tá? De percepção de dor. E também, de quê? Temperatura, tá? Então, você consegue captar ali temperatura, que é um teste, ó, você dá você faz aqui, você manda você cria aqui nesse vidrinho, né, uma temperatura alta e outra temperatura, né, baixa, congelando ali. E aí você dá para a pessoa e ela fala se está quente, está frio, se ela está percebendo essas variações. Se ela percebe, tem que ter muito quente ou só um pouquinho de calor, já percebe que está um pouquinho quente. Qual que é a sensibilidade, né, dessa pessoa? Você também relaciona aí, tá, para fazer esses testes. E a minha curiosidade bom, se esse meu trato espinotalâmico lateral, ele capta dor, né, ele que envia a dor, e dor é um problema sério para a nossa sociedade, o que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer uma secção dele, eu posso cortar ele, sim. Ah, mas vai perder temperatura. Mas tudo bem, né? Você está falando de dor e uma dor bem crítica. Então, assim, em pacientes oncológicos, existe um procedimento que você faz essa lesão proposital na medula, tá? Para poder retirar essa dor. O nome desse procedimento é cordotomia, tá bom? Então, assim, aquele paciente oncológico com uma dor que não passa por nada, você vai lá, né, para tentar aliviar a dor desse paciente, às vezes está em estágio, né, terminal, você vai lá e faz uma lesãozinha, e aí esse paciente ele consegue ter os últimos momentos de vida melhor, né, enfim, tá bom? Agora a gente vai falar do trato espinocerebelar, que aí pelo nome, ó, muito fácil também, né? Espino, da medula, até o cerebelo, tá? E a gente vai ter o espinocerebelar, que é o espinocerebelar anterior, e o espinocerebelar, que é o espinocerebelar posterior, tá bom? Aí o que acontece? Se vocês forem olhar aqui bem, o espinocerebelar posterior, né, ele vai fazer o quê? Bom, o espinocerebelar posterior, ele vai mandar por onde? Vai mandar aqui, ó, vai chegar no cerebelo por onde? Por meio do meu pedúnculo inferior, tá? Então aqui, ó, o posterior, né, o trato espinocerebelar posterior, ele vai chegar no meu pedúnculo cerebelar inferior, tá? Lembra dos pedúnculos? Pois é. Já o meu trato espinocerebelar anterior, né, o rostral aqui, ele vai chegar por cima. Por onde? Por meio do meu pedúnculo cerebelar superior, tá bom? Então, lembra que tinha os 3 pedúnculos? Pois bem, tem o superior, médio e inferior. O superior é por onde as fibras vão chegar desse meu trato espinocerebelar anterior, tá?
Bom, se vocês forem olhar bem, o trato espinocelular posterior, ele acaba sendo ipsilateral. Então, o que acontece? Vai chegar aqui uma fibra, tá? Uma informação aqui, e aí vai subir até o cerebelo, tá? Não tem muito segredo, não. Já o meu trato espinocerebellar anterior, a fibra que ele vai chegar, algumas vão ser ipsilateral, vão lá para o meu pedúnculo cerebelar superior, mas algumas vão fazer, sabe o quê? Algumas vão querer cruzar. E aí vão acessar o do outro lado. Sacou? No final acaba chegando no cerebelo e assim, apesar de estar cruzado, no cerebelo ele se adequa. Lembra que, até porque o cerebelo ele é ipsilateral, né? Ele só capta informações, tipo assim, a parte direita do cerebelo vai captar informações da parte direita do corpo, tá? Então assim, mesmo que cruzou aqui, no final recruza de volta e aí posiciona, tá? É mais uma estratégia aí do nosso corpo para poder a informação não se perder, né? Vai que você tem uma ressecção aqui e aí você perde essa informação. Então quando você cruza algumas e outras você não cruza, você consegue meio que preservar caso aconteça algum acidente essa informação, tá? Então, enfim, você pega ali da medula e manda para cima. E aí, as fibras que estão ali no meu trato espinocelular posterior, elas vão fazer o quê? Bom, elas vão enviar informações que vão estar presentes aonde? Que vão estar presentes nos meus órgãos tendinosos, tá? Então, vão ser informações que vão estar presentes nos meus órgãos tendinosos, tá? Então, o órgão tendinoso tem as estruturas lá nervosas e também na minha musculatura, tá? E aí, o que acontece? Você pegando essas informações do tendão e do músculo, você consegue saber se esse tendão está sendo, né, tá esticado, digamos, ou não, se esse músculo está sendo, de fato, contraído ou não. E aí você manda isso para o cerebelo. Por quê? Porque lembra que o cerebelo está exatamente tentando controlar aquele movimento? Então, você ter essa informação, ela é muito importante, tá? E o que faz o trato espinocelular anterior? Bom, já o trato espinocelular anterior, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa, só que também ele vai fazer o quê? Ele vai captar o quão forte está sendo, né? Vai captar a intensidade do meu trato córtico-espinal. Então, o que acontece? Ele vai ver, por exemplo, ó, o trato córtico-espinal está mandando uma determinada força para os meus músculos, certo? Ele vai captar, né, essa força aqui dos músculos, né? Então, vou ter fibras que vão captar, que nem a gente falou agora há pouco, e vai subir para o cerebelo vai saber o quanto que está sendo, né, enfim, induzido. E aí, ao mesmo tempo também, ele vai captar o tanto de força que o trato córtico-espinal está mandando. E aí o cerebelo, né, pegando essas duas informações, ele compara, olha, o resultado a nível de força no músculo é X. O tanto que o meu trato córtico-espinal está mandando é Y. Será que X é igual a Y? Bom, vamos ver. Se não for, eu vou lá, né, e dou uma resposta, né, e tento, de certa forma, mando uma via descendente lá e tento regular essa musculatura, tá bom? Então, com isso, a gente viu esse papel aí do cerebelo exatamente nessa regulação a nível de músculo e tendão, tá? E aí ele só consegue ter essa informação por meio dessas vias ascendentes, que é o trato espinocelular anterior e o trato espinocelular posterior, que fica aqui no nosso funículo lateral, tá bom? E aí, com isso, a gente fecha as feixes de vias que são ascendentes, tá? E a gente faz aqui uma revisão a respeito dessas vias que são ascendentes, tá? Vamos lembrar aqui de todas elas? Vamos colocar aqui em verde. Ó, a gente viu, né? Vamos focar aqui no azul. A gente viu a espina cerebral posterior, tá? A gente viu a espina cerebral anterior, correto? A gente viu a espina olivar, a gente acabou de falar. A gente viu a espinotalâmica, né? O trato espinotalâmico anterior. A gente viu o trato espinotalâmico, só que lateral, não foi? E aí, lá no final, a gente falou do grácil e do cuneiforme, né? Do grácil aqui e do cuneiforme aqui, tá? Grácil e cuneiforme vão estar ali no nosso funículo posterior. O espino cerebral posterior, anterior e o espino talâmico lateral vão estar aqui no nosso
funículo lateral. E no nosso funículo anterior, a gente vai estar encontrando o trato espino-olivar, né, estíbulos espino-olivares, e também o trato espino-talâmico anterior, tá? E aí todas essas fibras vão pegar essas informações que a gente falou. Tá vendo essas informações aqui, ó, que a gente falou? Pois é, eles vão pegar essas informações aqui, mandar lá para o córtex, e aí o córtex vai saber o que está sendo captado a nível periférico, tá? Isso é vias ascendentes. Beleza, pessoal? Bom, então vamos terminar aqui. Vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.